Vamos comunicar à igreja e vamos desfrutar de um momento de comunhão, agradecendo ao nosso Deus pela bênção que é ser igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias, mais uma vez, só que desta feita, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 19 a 26. É um texto conhecido, que por sinal eu já tive a oportunidade de discorrer sobre esse texto aqui, mas queremos lê-lo novamente, buscar de Deus a orientação do Senhor para as nossas vidas agora também. Nos diz então o seguinte, a palavra do Senhor: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar? Pai, nesse momento, Senhor, em que prestamos um culto a Ti, nos voltamos para o Senhor em oração, para pedir a Ti, Senhor, que fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo que habita em nós e que no nosso meio está, que possa abrir a nossa mente, os nossos corações, para compreender e receber a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, como é maravilhosa a Tua palavra, e quão limitados nós somos para compreendê-la perfeitamente. E é por isso que humildemente nós buscamos a Tua ajuda, a Tua assistência, a Tua direção, a fim de que a Tua igreja seja devidamente instruída e que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Fica conosco nesta hora, é o que nós pedimos, no nome de Jesus, amém. Como dizia, irmãos, nós estamos aí no mês de aniversário da igreja, estamos comemorando 13 anos de organização. Então, como os irmãos podem ver, nós somos ainda uma igreja muito jovem, ainda uma adolescente, mas Deus tem nos feito crescer, Deus tem nos abençoado, e eu confesso aos irmãos que é propósito, é desejo, é anelo, é anseio do coração de todo pastor e de todo corpo de presbíteros que pastoreia a igreja, ver Deus agindo graciosamente no meio do povo. É maravilhoso ver a igreja crescendo, é maravilhoso você poder contar
de tempos em tempos, com grupos de pessoas se achegando à igreja e dizendo: olha, queremos nos tornar membros da igreja. Pessoas que adentram ao templo, muitas delas trazendo consigo insatisfações, experiências amargas já vividas em outros lugares, pessoas angustiadas, entristecidas, tantas outras ainda incrédulas, ímpias, ainda distantes do Senhor e distantes da sua palavra. E é maravilhoso ver Deus trabalhando no coração de cada uma, individualmente. E Deus é maravilhoso como pastor que é das nossas almas. Ele cuida muito bem de cada um. E Ele visita cada coração, a uns corrigindo erros, pecados, a outros levando renovo, conforto, ânimo para aquelas pessoas que já estão abatidas, desanimadas. Para outros Ele leva a bênção ao lar, famílias que não estão bem. Ali a presença do Senhor promove harmonia, promove alegria, promove bênçãos. E tudo isso Deus operando no meio do seu povo através do ministério, eu diria, irmãos, não somente desta igreja. E é bom que se diga, nós não somos a igreja, um artigo definido, somente nós, e quem não está aqui está perdido, absolutamente. Nem tampouco a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja extremamente zelosa com a fidelidade à palavra do Senhor, fidelidade no ministério pastoral, fidelidade dos conselhos, fidelidade presente na vida do rebanho. É uma igreja muito zelosa quanto a isso. Mas temos outras igrejas co-irmãs que estão plantadas no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado, na nossa pátria, irmãos queridos que estão promovendo a divulgação do Evangelho, e são irmãos que estão propagando a fé. Isso é muito interessante. Ainda esta semana eu estava à porta da minha casa, estávamos ali depois da refeição à noite, e tinha um grupo lá na casa vizinha, sentado à porta. Era um grupo de mais de 20 pessoas, né? Adultos, crianças, e eu disse: o que será que está acontecendo? Eu concluí que era um culto, porque os moradores daquelas duas casas, evangélicos de uma outra denominação, cujo nome é bem desconhecido, dessas igrejas novas, e eles estavam reunidos, e eu ali à porta, que eu observando, alguém abriu a palavra e começou a compartilhar da palavra, depois horário, disse: olha só, que bênção ver pessoas reunidas em torno da palavra de Deus. E a igreja do Senhor, ela tem proliferado, ela tem crescido. Como dizia, claro que é desejo nosso que a igreja cresça. E eu confesso aos irmãos que eu fico muito feliz com cada visitante, cada rostinho novo que eu vejo na igreja. Eu fico muito feliz com pessoas que estão chegando, e o desejo do meu coração é que não saiam jamais, que permaneçam aqui, não é? Eu lembro-me que ainda no início da nossa caminhada aqui em 2011, e eu sou daqueles de guardar as coisas, eu tenho uma papelada lá em casa. Eu sei que muitos já estão em outra época guardando tudo na nuvem. A minha nuvem ainda é de papel, né? As minhas agendas são guardadas, na minha biblioteca tem lá as minhas agendas desde 1985, quando eu fui ordenado, Paulo, até lá, está tudo anotado e a minha vida está ali escrita, não é? Então, no começo do trabalho, chegava em casa, eu me assentava para tomar aquele café com pão, naturalmente, né? E com a caneta e um papel, anotando o nome das pessoas que estavam presentes. A Abigail é testemunha disso, sentava e dizia: Abigail, me lembra, quem mais? Quem estava sentado ao lado de fulano? Tinha uma senhora de vestido lilás, com o senhor de barba. Aí botava senhora de vestido lilás com o senhor de barba. Pronto, está registrado. E ficava anotando, e esperando que no domingo seguinte estivessem ali novamente. Em alguns casos sim, em outros casos não. E Deus foi abençoando a igreja. Éramos apenas duas salas, uma destinada ao templo e a outra para uma sala, um gabinete pastoral, e a sala para as crianças. E aí começou a crescer, não tinha mais onde botar as pessoas, resolvemos alugar mais uma, depois outra sala, demolimos a parede
e a igreja continuou crescendo, até que saímos de lá e viemos para cá, e o conselho unânime abraçou o projeto, e aquilo que seria apenas uma reforma numa casa de 2 pavimentos que havia aqui, por sinal uma construção, meu querido Rodrigo, muito mal feita, viu? Acho que não consultaram um bom arquiteto e um bom engenheiro, e não dava para demolir as paredes, e o conselho disse, não tem jeito, então vamos derrubar a casa. Se a gente não pode derrubar as paredes, se derruba a casa toda. E a casa foi derrubada, e o templo foi construído, com a graça de Deus, e Deus colocando no coração dos irmãos o desejo de contribuir, irmãos manifestando a sua fidelidade nos seus dízimos, nas ofertas, e eu estava até preocupado, porque eu estava falando mais de seu Raimundo na igreja do que de Jesus, porque seu Raimundo era um mestre de obras, e eu estou tempo falando de seu Raimundo, estou falando mais de seu Raimundo do que da igreja, mas seu Raimundo, um homem muito simples, quantas vezes Deus não usou a ele, eu vi assim Deus usando para acalmar meu coração. Final de semana eu preocupado, ele sentava, ia ao meu lado, chegava e dizia assim, ele me chamava de Nhô, está preocupado, Nhô, vai dar tudo certo, não se preocupe, vai dar tudo certo, vai ficar bom. Aí eu dizia, não, vai dar tudo certo, eu creio nisso, é porque Deus está na frente, e Deus abençoa, e o conselho da igreja tem se preocupado muito em oferecer as melhores condições, primeiramente porque o nosso Deus é digno de tudo aquilo que é de melhor, tudo aquilo que era de melhor. Antes essas cadeiras eram de plástico, mas algumas começaram a quebrar, trocamos as cadeiras num esforço muito grande, e agora estamos aqui atrás, já num projeto de construção do nosso prédio educacional, e Deus tem nos abençoado, e eu tenho certeza que logo logo estará pronto, para que nós possamos dar andamento aos projetos educacionais que temos também para a nossa igreja. Esse texto, embora eu já tenha falado nele em outras oportunidades, mas ele falou muito ao meu coração aqui, por uma frase, uma simples frase. Então eu dizia, meu Deus, claro que eu quero que a igreja cresça, e sabe, irmãos, aqueles que são mais experientes na fé, aqueles que são membros da igreja já há algumas décadas, sabe que muitas vezes, no afã de querermos ver a igreja crescendo, você passa a usar expedientes não aprovados pelo Senhor. Para muita gente, muitas vezes, o sucesso de uma igreja, o êxito de uma igreja, está na razão direta do número de membros que uma comunidade cristã tem. Então você olha para uma igreja, de repente está com 5, 10 mil membros, você diz, aí a bênção de Deus está presente. Aí você olha uma comunidade pequena, com 50, 100 membros, você diz, tem alguma coisa errada, porque a igreja não passa disso. Quando se comete uma injustiça muito grande, com muitos irmãos nossos na fé, pastores, missionários, presbíteros, que estão arduamente pregando o Evangelho, e ainda com corações muito duros, mas Deus está zelando por aquelas vidas que ali estão. E eu tenho dito para Deus, Senhor, a minha alegria é ver de fato a igreja crescendo, é ver vidas sendo transformadas, é Deus graciosamente operando no meio do povo. E meus olhos pararam, meus irmãos, e eu quero chamar a sua atenção para o verso 21. Nessa perspectiva disso que eu estou colocando aqui, leia comigo, todos juntos, o verso de número 21, vamos ler, está lá na tela, vamos lá? A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo, olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que a história que foi narrada por Lucas, que era um médico, um instrumento nas mãos de Deus, um homem a quem Deus usou para que pudesse escrever o que ele escreveu, tanto no Evangelho de Lucas, no Evangelho que ele escreveu, o terceiro Evangelho, como também no livro de Atos, que praticamente é uma continuação daquilo que foi narrado
em Lucas encerra-se o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, e já no início de Atos você vê a profecia que está lá em Joel, no capítulo 2, se cumprindo, o Espírito do Senhor sendo derramado sobre aqueles que haviam crido, que já eram discípulos do Senhor, e você vê uma explosão maravilhosa de crescimento da igreja, a igreja se expandindo através agora do ministério do Espírito Santo, usando os apóstolos e os homens que Deus havia levantado naqueles dias. Mas aqui há uma informação preciosa, e Lucas traz para nós uma informação que eu confesso para vocês, para mim faz toda a diferença no que diz respeito ao crescimento da igreja, ao crescimento de uma igreja. A mão do Senhor estava com eles. Irmãos, eu não tenho dúvida, se a mão do Senhor não estiver, pode haver até crescimento numérico, mas não é o crescimento bíblico, não é o crescimento apontado aqui, não é o crescimento promovido pelo próprio Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. É por isso que a gente vê nos nossos dias grupos religiosos crescendo, com falsos mestres, com falsos profetas, juntando uma quantidade enorme de pessoas, conseguindo lotar estádios, prometendo o que Deus não prometeu, apresentando um evangelho, um outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, quando exortou os seus irmãos na fé, dizendo: muito me admiro que vocês estão passando tão rapidamente do evangelho de Cristo para um outro evangelho, completamente distinto, completamente diferente, prometendo o que Deus não prometeu, oferecendo o que o Senhor não está oferecendo, um evangelho que não fala de juízo, que não fala de pecado, que não fala da ira santa de Deus, que não fala de castigo eterno, mas que fala somente em sucesso, em prosperidade, em bem-estar humano e nada além disso, apresentando aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que elas precisam necessariamente ouvir. E aqui o texto diz que a mão do Senhor estava com eles, a mão do Senhor estava com eles. O reformador João Calvino, comentando esse texto, ele diz que a mão do Senhor aí, ela significa duas coisas: poder e força. É uma linguagem antropomórfica, muito utilizada à época pelos filósofos gregos, uma linguagem antropomórfica, fazia parte da própria poesia grega, esse tipo de expressão. E aqui Lucas vai se valer exatamente de uma linguagem assim, para expressar a manifestação graciosa de Deus no meio do seu povo. Então ele diz que a mão do Senhor estava com eles, isto é, o poder de Deus, a força de Deus, a autoridade de Deus estava sendo manifestada no meio daquele povo. Essa expressão, essa palavra, essa expressão, a mão de Deus, pode ser encontrada em Atos 4, você pode ver lá em Atos 4, por exemplo, no verso de número 30, quando a igreja estava à oração, os cristãos, o povo de Deus, eles estavam orando, pedindo a Deus que desse a eles ousadia em meio à perseguição, que desse a eles ousadia para continuar pregando o evangelho a despeito das sérias ameaças que os cristãos estavam sofrendo no primeiro século. E eles dizem: dá a nós, Senhor, essa ousadia para continuar vivendo e pregando o evangelho, ao tempo que a tua mão continua fazendo curas, prodígios e sinais no meio do povo. Vejam bem, a mesma expressão. Então lá a palavra diz: nós precisamos de ousadia, mas a ousadia não é suficiente se a boa mão de Deus não estiver de fato operando.
A mesma expressão é usada em Atos no capítulo 13 de Atos, no verso 11. A palavra diz: pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Foi o que aconteceu com Elimas, o mágico, que estava tentando confundir o povo. E agora Paulo chega ali naquele contexto e diz: olha, fala a ele, e a mão do Senhor fez com que ele perdesse a vista. É Deus com poder agindo no meio do seu povo. Lucas, ele se vale dessa expressão antropomórfica, não para que a gente possa imaginar um Deus com corpo humano e com uma mão gigante agindo no meio do povo. Claro que não, e eu tenho certeza que ninguém aqui pensa dessa forma. Afinal de contas, a Bíblia nos diz de forma muito clara de que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Por isso não é autorizado a nós fazermos imagens de Deus, porque Deus, ele é Espírito. Mas a linguagem é assim. A mão se refere à mão de Deus, essa mão que age de forma poderosa, com força, no meio do seu povo. Isso é interessante. Isso é interessante, eu tomo para mim como lição, primeiramente para mim, seguindo aí também as palavras do reformador João Calvino. Ele diz que o ministro não almeje nada. Olha só, é uma exortação dura, séria. O ministro não deve almejar nada, confiando em sua própria sabedoria ou labor. Pelo contrário, confie o seu labor ao Senhor. Sob sua graça, todo sucesso depende. Que exortação! É Deus falando: olha, pastor, olha, irmãos, olha, pastores, presbíteros, não dependam simplesmente da força e da sabedoria de vocês, dependam de Deus. Coloque nas mãos do Senhor tudo aquilo que tem passado no coração, porque com a bênção de Deus haverá êxito. Isso não significa que nós não podemos parar para refletir, planejar, decidir aquilo que vamos fazer, as estratégias que vamos usar, mas temos que estar conscientes que não é exatamente delas que procede o crescimento, não é da sabedoria do pastor, não é do seu conhecimento, não é da sua experiência, não, mas é de Deus. É Deus que faz a sua obra prosperar. Foi isso que Deus fez ali no início da era cristã, quando a igreja do Senhor estava nascendo, se formando aqui, debaixo de duras ameaças, debaixo de duras provas, numa tentativa crudelíssima de acabar com o evangelho do Senhor, impedindo que ele fosse propagado. Foi isso que provocou esse contexto aqui. Os irmãos leram logo no primeiro verso, verso 19, diz: então os que foram, olha só, eles foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. O que é que aconteceu aí? Estevão, um diácono, um homem santo, um homem cheio do Espírito, um homem cheio de sabedoria, se levantou no meio do povo, simplesmente para pregar as verdades eternas, simplesmente para falar em nome do Senhor Jesus. Mas a sua fala desagradou as autoridades civis e religiosas principalmente, e por conta disso ele foi martirizado, cruelmente apedrejado até a morte. Isso causou um impacto muito grande. As pessoas que estavam viram aquela cena. Muitos irmãos, com medo também de serem alvejados por aquela fúria, saíram, evadiram-se, saíram de Jerusalém.
E eles subiram, passaram para a Fenícia, chegaram, como diz aqui o texto, eles foram para a Fenícia, foram para Chipre e chegaram até Antioquia. Atravessaram uma parte do mar Mediterrâneo, porque Chipre é uma ilha, chegaram até Chipre e depois, de novo, pelo mar Mediterrâneo, chegaram até Antioquia, a Antioquia da Síria. E é interessante, porque aqueles irmãos, apesar das ameaças que estavam sofrendo, apesar de tudo aquilo que eles viram acontecer com Estevão, eles não abriram mão do Evangelho de Cristo. Eles apenas se deslocaram de um local, de Jerusalém, para esses outros lugares. E eu creio firmemente que aquilo já era plano de Deus, era Deus conduzindo, não simplesmente aqueles irmãos, era Deus conduzindo o seu Evangelho, para que pessoas, outras pessoas em outros lugares fossem alcançadas. Então aqueles irmãos chegaram ali apavorados, mas como missionários, como instrumentos na mão de Deus, como gente que não poderia se calar jamais diante da graça maravilhosa que tinha vindo sobre eles. Seus olhos se abriram, seus corações se abriram, eles tinham uma perspectiva e uma visão de mundo agora completamente diferente. Eram crentes em Cristo Jesus, pessoas que amavam a Deus e não podiam abafar esse evangelho dentro do seu peito. Chegaram na Fenícia, chegaram em Chipre, chegaram em Antioquia e ali eles pregaram o evangelho. Continuaram falando de Jesus. Antioquia da Síria, ela era à época uma província romana, não uma simples província, uma província muito importante. Ela contava com algo em torno de 500 mil habitantes. Vejam, 500 mil habitantes, já era muita gente habitando naquele local. Só haviam naquele contexto duas cidades mais importantes do que Antioquia, que era Alexandria e a capital, Roma. Somente essas duas cidades eram mais desenvolvidas, eram mais populosas, eram mais importantes do que Antioquia. E Deus fez com que o evangelho chegasse àquela importante cidade. E eles chegaram, claro, ainda por conta daquilo que tinha acontecido em Jerusalém, eles pregavam somente para os judeus que já moravam naquela região. Eles encontravam os seus conterrâneos e falavam do que tinha acontecido e falavam de Jesus. Mas o verso 20 vai nos dar uma outra informação, quando ele diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre, da ilha de Chipre, e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Cristo Jesus. Então observem, se aqueles que eram naturais de Jerusalém chegaram meio temerosos, pregando somente aos judeus, lá de Chipre veio gente para falar também às pessoas que eram naturais daquela terra. Isto é, era Deus realmente superando as barreiras étnicas, fazendo com que o evangelho pudesse chegar a todas as pessoas, literalmente, que elas tivessem a oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho. Esse evangelho essa mensagem que alguns condenam, claro, porque ouvem, endurecem os seus corações e serão responsabilizados por isso. Por outro lado, a mensagem que liberta, que rompe as cadeias da impiedade. E o que a gente vai ver aí é que a obra do Senhor acontece de uma maneira tão extraordinária, que tudo o que vem acontecer em Antioquia chega ao conhecimento dos irmãos apóstolos que estavam em Jerusalém. A sede, ainda vamos assim dizer, a sede do cristianismo à época, ou cenário onde tudo acontecia, era Jerusalém. E lá em Jerusalém chegou a informação do que estava acontecendo lá em Antioquia da Síria. E os apóstolos se reuniram e disseram: olha, coisa extraordinária está acontecendo numa terra improvável. E mandaram até lá Barnabé para ver o que estava acontecendo. E ele constatou, de fato, que Deus estava manifestando a sua graça. Verso 23, ele diz: tendo ele, isto é, Barnabé, como está no verso 22,
Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ele percebe o que estava acontecendo e o que é que ele vê? Ele vê a graça de Deus. Aí alguém diz, a graça, mas como é que vê a graça? Não estou falando de Dona Maria da Graça, é a graça do Senhor, a graça do Senhor se manifestando na vida do povo, a alegria, o entusiasmo, o comprometimento com o reino de Deus, pessoas sendo libertas, isso era manifestação da graça do Senhor no meio do povo. Isso alegrou o coração daquele homem, e ele volta, e ele fala tudo o que tinha acontecido. Verso 25, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, o mesmo que testemunhou o martírio de Estevão, e concordou com tudo que estava acontecendo. E o Senhor o encontrou lá na frente, transformou a sua vida, e fez dele uma nova criatura. Agora ele passa a ser um instrumento nas mãos de Deus, e agora ele vai para lá, para pregar o Evangelho. Tendo encontrado, levou para Antioquia. Paulo foi para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E lá em Antioquia, os cristãos foram chamados pejorativamente de cristãos. Naquele tempo, ser chamado de cristão, o pequeno Cristo, era uma forma pejorativa, que ali, lá vai um cristão ali, ó, lá vai um cristão. Eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas qual é o ponto aqui então, irmãos? Qual é o ponto diante de toda essa narrativa? É de que coisas, veja bem, coisas grandiosas acontecem quando a mão de Deus age no meio do seu povo. Esse é o ponto. Coisas grandiosas acontecem quando a mão de Deus age no meio do seu povo. Coisas grandiosas acontecem numa família, quando as pessoas se convertem. Quando um homem ímpio entrega a sua vida a Jesus e leva o Evangelho para dentro da sua casa, ele vai ter a alegria de ver os seus filhos andando no caminho do Senhor. Onde reinava infidelidade, violência, maus tratos, vai reinar paz, harmonia, porque o Evangelho, ele tem um poder transformador. Coisas, sem dúvida alguma, coisas grandiosas acontecem quando a mão de Deus age no meio do povo do Senhor. Que coisas são essas? E nesse contexto aqui, o que foi exatamente que aconteceu para justificar essa assertiva, para justificar o que eu estou dizendo, que coisas grandiosas acontecem? Que coisas grandiosas acontecem no meio do povo quando a mão de Deus age? Sim, e preste atenção, a primeira delas, as circunstâncias adversas são transformadas em canais de bênçãos. Entenderam? Quando a mão de Deus está agindo no meio do seu povo, as circunstâncias adversas, elas passam a ser, são transformadas pelo próprio Deus em canais de bênçãos. Nós não negamos que um cristão, que um crente passe provações, que enfrente dificuldades, que venha a ser até mesmo ameaçado, perseguido, que seja contrariado, que seja injustiçado. Tudo isso pode acontecer. Mas Deus, quando age, Deus transforma todo esse cenário em um canal para que o Evangelho, para que a graça dele possa se manifestar no meio do povo. Como é que nós poderíamos imaginar? Nós conhecemos a história porque já lemos tudo. Mas quando você volta às páginas da Bíblia, vai para o capítulo 7, que você vai ver lá o martírio de Estevão, por exemplo, e o que aconteceu, aquelas pessoas assustadas, fugindo da sua terra, nós chegaríamos a uma única conclusão: aqui acabou, tem jeito mais não, que acabou, que não tem espaço mais para crente,
Aqui não tem espaço para cristão, não. Olha, Estevão, um homem desse jeito, cheio do Espírito, ele foi morto de forma cruel, apedrejado. Irmãos, vocês conseguem imaginar a cena de um homem apedrejado? Semana passada, retrasado, né, Abigail? Eu vi uma cena, eu sou curioso, mas eu não sirvo para ver essas coisas, porque eu somatizo, eu sofro muito. Minha cabeça fica o tempo pensando naquilo. Fui buscar a Abigail na escola, bem próximo da escola, uma pequena multidão, poucas pessoas, um acidente tinha acabado de acontecer, e eu vi uma senhorinha idosa, deitada no chão, parecia que ela estava dormindo, e as pessoas ao redor olhando para ela. Aí eu parei na porta, liguei para a Abigail, ela disse: olha, espera um pouco, porque houve um acidente aqui, a avó de uma aluna, escola do município, que veio buscar a neta, foi atravessar a rua, foi atropelada por uma moto. Aí eu disse: vai demorar. Aí eu fiquei olhando a cena, eu digo: eu vou até lá. Fui andando, cheguei, fiquei olhando para ela, eu olhava para o pescoço, olhava aqui nessa altura, não via mexer nada. Eu digo: não tem respiração. E tinha uma enfermeira que se aproximou lá, tentou ver o pulso, não tinha pulso, e ela não se mexia de jeito nenhum. Já estava lá há bem uns 20 minutos e sem nada, a coisa não mudava. Estava esperando o SAMU, a multidão, gente passando, todo mundo olhando. O filho dela, um rapaz já dos seus 35 anos, mais ou menos, estava com ela quando aconteceu o acidente, sendo que ele era dependente dela, dependente dele, e ele doente mental, um rapaz com problemas mentais. E a turma tentando acalmar o filho, e a direção da escola, Abigail com o diretor, tentando pacificar, acalmar a alunazinha lá que estava chorando, porque a vozinha dela estava no chão. Chegou a equipe, e eu curioso, eu queria saber o que estava acontecendo, se a moça, se tinha jeito ou não. Chegaram em tarde, fizeram tanta coisa. Aí quando pegaram os panos e cobriram ela todinha, veio a óbito, estava morta. Aí eu fiquei pensando, até porque quem leva meus netos para a escola sou eu, e vou buscar. Fiquei pensando na meninazinha lá. Vovó morreu, a mãe estava trabalhando, e deixa, olha o quadro, gente muito pobre. A mãe é quem cuidava da neta, desse filho doente e da filha que criava essa meninazinha. E agora? A desarrumação na casa. Olha a situação, irmãos. Isso provoca lágrimas na gente, tristeza. Como é que faz? Como é que uma família dessa se ergue? Essa garotinha, como é que ela vai para a escola? E aquele menino, como é que aquele rapaz, como é que vai viver sem alguém para ajudar? Ele vai ser eternamente dependente. Que cena! Esse é apenas um retrato, um quadro. Você imagina? Eu fiquei chocado com aquela senhorinha, bem magrinha, pequenininha. Estevão foi apedrejado. Você consegue imaginar a cena? De tentando se defender, pedra batendo na cabeça, no corpo, e ele agonizando, sangue derramando, e as pessoas olhando. Isso apavora qualquer um, isso espanta qualquer um, isso entristece qualquer um. É para fazer desistir o diabo, é para espantar esse bando de crente, eles abrirem mão desse negócio aí de Jesus. Quem manda no território aqui somos nós, é o demônio. É como se fosse uma briga de facção, Camila. Algo terrível, né? Mas é interessante como Deus transforma esse quadro, aquele quadro triste da morte de Estevão. Aquele sangue derramado se transformou na sementeira para a propagação do Evangelho. Os irmãos saíram dali, passaram pela Fenícia, chegaram à Síria, Antioquia da Síria, atravessaram o Mediterrâneo, chegaram a Chipre, pregaram o Evangelho. Deus transformou aquela situação de derrota, de fracasso, em um caminho para a manifestação da sua graça.
E daí você faz tantas aplicações para a sua própria vida e para a própria igreja. Há uma conspiração do inferno para que a igreja não dê certo. Há uma conspiração do inferno para que você não venha para o culto. Aparece tanta coisa para fazer, trabalho de menino para fazer, gente que tem que estudar para a prova, é tanta coisa para impedir que você vá lá. Não vai, não vai, tem coisa mais importante, esquece isso. Culto tem todo domingo, para com esse negócio, tu está sendo muito radical, religioso, para com isso. O inimigo faz de tudo, há uma conspiração de fato do inferno. E os problemas que se levantam nas nossas vidas, que nos abatem, nos entristecem, muitos deles dentro da nossa própria casa, tudo para impedir que a gente possa dar prosseguimento a essa obra maravilhosa iniciada pelo Espírito de Deus. Mas Deus transforma tudo isso em canal de bênção. Eu me lembrava da história de José. José sofreu tanto, traído pelos irmãos, vendido como escravo, depois foi preso injustamente. Ele não imaginava o que Deus estava preparando. Deus transformou aquilo que era maldição, uma tentativa de anulá-lo, Deus transformou aquilo em grande bênção, em grande bênção. Então, meus irmãos, não vamos deixar nos abater por conta dos problemas, das dificuldades, das coisas que a gente vê acontecendo no mundo em que nós estamos. Esse mundo está aí, está perdido mesmo, irmãos. Vamos falar claramente. Há uma perdição estabelecida. A gente está vendo, a gente se assusta com briga de bandidos, de guerra, de facções. Isso está acontecendo o tempo todo. Estão tomando espaço nas escolas, com os alunos, não só nas universidades, até as crianças estão sendo alvos agora. Há uma conspiração para a destruição da obra do Senhor. Mas Deus é quem opera de forma graciosa no meio de um povo que Ele alcançou com a sua graça. Deus transforma todas as nossas mazelas em canais de bênção. Deus faz com que os teus problemas sejam superados e você vai enxergar mais na frente o que Deus está operando. Aqueles irmãos não podiam entender o que estava acontecendo. Eles simplesmente saíram, chegaram em Antioquia, e lá em Antioquia uma igreja muito forte apareceu, porque depois o cenário muda de Jerusalém para Antioquia, porque Antioquia vai se transformar numa igreja missionária. É de lá que Paulo Barnabé vai sair para as suas viagens. Coisas grandiosas acontecem quando a mão de Deus age no meio do povo. Em primeiro lugar, as circunstâncias adversas são transformadas em canais de bênçãos. Em segundo lugar, vidas improváveis são alcançadas pela graça de Deus. Vidas improváveis. Quem diria que no meio da Síria, da Fenícia, iria ter cristãos que naquele local predominantemente de cultura grega, de pessoas extremamente racionalistas ainda, de certa forma, que não acreditavam na manifestação da graça de Deus, nem em Cristo Jesus, naquele meio, nascesse uma igreja como nasceu naquele local, que homens e mulheres dominados pela filosofia grega fossem convertidas à fé cristã. Quando a mão de Deus age, pessoas improváveis são alcançadas. Por isso, irmãos, nunca desista de orar por alguém quando ele se apresenta tão duro, irreverente, irretratável. Não desista. Continue orando e crendo que a mão de Deus pode agir sobre aquela vida para transformar aquele coração. Não existe alguém, por tão perdido que seja, não possa ser encontrado pelo Senhor, porque a salvação não depende de quem quer, de quem corre ou de quem busca, mas é de Deus que vem em busca daqueles que estão perdidos. É o Senhor que faz a obra. Quando a mão de Deus age de forma poderosa, não somente para punir, mas para salvar,
para curar, para abençoar, para colocar de pé aquele que já não pode mais caminhar. É Deus agindo, é Deus transformando. Quando a mão de Deus age no meio do seu povo, vidas improváveis são alcançadas. Vidas improváveis. Você tem na sua família alguém improvável? Você tem na sua casa alguém improvável? Você tem no seu local de trabalho, quem sabe, aquelas as pessoas mais chegadas, mas que você diz, este é um improvável, não tem jeito. Comece a orar por ele e pedir, Senhor, que a tua mão possa agir de forma poderosa sobre esta vida e conduzi-lo à tua presença, Senhor. Não desista, pois em Antioquia, da Síria, nasceu uma igreja. Vidas foram alcançadas naquele contexto de perseguição. Em terceiro e último lugar, coisas grandiosas de fato acontecem quando a mão de Deus age no meio do seu povo. O nome do Senhor é honrado com o crescimento da igreja. O nome de Deus é honrado com o crescimento da igreja? É. Veja o verso 24 que diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito e de fé, e muita gente fez o quê? Fez o quê? Se uniu ao Senhor. Se unir ao Senhor significa pessoas que agora passaram a desfrutar da comunhão com Deus, pessoas que passaram a glorificar e a honrar a Deus através das suas vidas, pessoas que passaram a formar uma igreja, porque todas as pessoas que têm um encontro com o Senhor, elas são não somente transformadas, mas elas se agregam, elas se juntam, formando a igreja do Senhor. Deus opera no meio da igreja. Por isso que ser desigrejado não é certo, não é vontade de Deus. Inclusive eu diria, é pecado. É pecado. Eu sou crente, mas não quero saber de igreja. Está errado. Quem não ama a noiva despreza, zomba do noivo. Se você ama o noivo que é Jesus, você vai amar a sua noiva, mesmo sendo ela quem é, como nós somos, que tantas vezes entristecemos o Espírito do Senhor, tropeçamos tantas vezes, mas o Senhor não desiste de nós, Ele continua mantendo a sua mão sobre nós, e se o Senhor tira a sua mão de graça sobre nós, nós não conseguimos dar um passo à frente. A igreja estava crescendo, o nome do Senhor estava sendo exaltado, todos os que creram se uniram ao Senhor. Por isso que um crescimento de uma igreja é algo que exalta o nome do Senhor. Crescimento de uma igreja é a igreja crescendo, não só numericamente, mas em espírito, em graça, em louvor, em fervor, em dedicação. São pessoas que passam a amar ao Senhor, e por isso mesmo faz o que nós fizemos ainda há pouco. Nós entendemos que temos um compromisso com a igreja, com o reino do Senhor. Dizimamos. Todo crente fiel ao Senhor deve ser necessariamente dizimista. Todo crente, ele faz isso, ele oferta, e ele sabe que a obra do Senhor, ela prospera quando nós colocamos a nossa vida e o nosso coração nas mãos de Deus. Que Deus nos dê graça, irmãos, que sejamos uma igreja que esteja contando cada dia mais com a mão poderosa do Senhor agindo sobre nós, que Deus possa estar movendo corações, que Deus esteja usando a liderança da nossa igreja, a fim de que a igreja do Senhor seja muito bem orientada, que ela seja muito bem instruída, que ela cresça para a honra e glória do Senhor. Continue, igreja, orando pela sua liderança, pelos seus pastores, presbíteros e pastores. Estejam orando para que Deus esteja renovando as nossas forças a cada dia mais, que Deus esteja trazendo paz, prosperidade ao seu povo, a fim de que a gente possa ver a cada dia mais a obra do Senhor
prosperando no nosso meio, não somente aqui, mas nos trabalhos que a gente já mantém. Congregação, Cidade Olímpica, congregação no Olho d'Água, parceria na Vila Embratel, parceria lá em Brejo, e agora com o desafio de ajudar uma escola evangélica na Raposa. E ontem nós estávamos numa conversa, e eu vendo aquele depoimento, César, a minha cabeça estava só uma coisa, de meu Deus, tinha vontade de parar aquela conversa de um pastor que estava lamentando porque uma parceria que foi prometida não foi cumprida, e a igreja estava sozinha mantendo agora um trabalho com muita dificuldade. A vontade ali, eu vou dizer assim, para de brigar, não discute mais nada, acaba, encerra a conversa bem aí, nós vamos entrar nessa parceria, deixa com a gente agora. Eu peço a Deus, e eu confesso a vocês, sempre foi desejo do meu coração, que Deus nos desse graça a esta igreja, a fim de que ela não ficasse jamais ensimesmada. Claro que nós olhássemos para as nossas necessidades aqui, para o povo que se congrega aqui, mas que os nossos olhos estivessem para além daqui, e que a gente pudesse contribuir para a expansão do reino de Deus, para a obra de Deus, com igrejas que estão na periferia lutando para fazer uma pequena reforma no seu templo, para construir templo. Tem igrejas que estão aí, irmãos, que não têm condições de construir um templo, e a gente poder chegar e dizer assim, meu irmão, temos na igreja arquiteto, temos engenheiro, temos gente que mexe com construção, que sabe fazer, temos uma comissão, nós vamos chegar aí e vamos fazer a obra para ti. Ver o evangelho sendo pregado em lugares onde ainda não conta como a igreja, onde a gente puder chegar e dizer, bem, nós vamos fazer nascer uma igreja aqui, vamos investir os recursos que a igreja tem para a propagação do evangelho. Que seja assim, irmãos, para a glória de Deus. E minha palavra é, quem é a igreja do Carial? É o pastor Antônio? Não, são os presbíteros, é o conselho. Somos todos nós, sou eu e você juntos, somos nós aqui, nós que nos assentamos para cultuar a Deus, para ouvir a palavra. Temos uma responsabilidade muito grande com a missão que a nós foi confiada por esta igreja. Eu espero que ao completarmos 14 anos, a gente possa apresentar um relatório ainda melhor do que nós temos até agora, que tenhamos a alegria de ver famílias e vidas novas no nosso meio, e a obra de Deus sendo feita em outros lugares através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.